Quando você pensa em Osíris, você vê o deus mumificado, pele verde, ataduras, olhar silencioso, o rei dos mortos. Só que essa imagem esconde o ponto mais importante. Osíris não nasceu para governar a morte. Ele virou o senhor do além porque foi assassinado. E não foi um assassinato qualquer. Foi uma traição tão absoluta que mudou a forma como uma civilização inteira imaginou a vida depois da vida. Se o além egípcio parece um reino com regras, julgamento e justiça, é porque um dia a própria ordem foi derrubada por dentro. Antes de existir o Osíris do Duat, o submundo, existiu o Osíris como rei dos vivos. Nos mitos, ele é o governante civilizador, aquele que transforma um povo disperso em sociedade, que ensina a plantar, a organizar, a viver sob uma ideia central chamada Ma'at, a ordem, a verdade e o equilíbrio. Enquanto Osíris governa, o Egito é verde, previsível, fértil. O mundo faz sentido. E é exatamente isso que desperta o veneno no coração do irmão. Sete não é apenas o rival político. Ele é a força do deserto, da tempestade, da ruptura. Aquilo que o Egito teme quando olha para fora do Vale do Nilo. Onde Osíris vê responsabilidade, Sete vê prêmio. Onde Osíris constrói estabilidade, Sete sente prisão. Nos relatos, Osíris viaja e espalha civilização. E enquanto ele está longe, a inveja cresce dentro do palácio como uma febre. Sete não quer discutir. Ele quer tomar. E então ele decide uma coisa essencial. Não vai enfrentar Osíris com força. Vai vencer com engenho. Porque como se derruba um deus amado, cuja própria existência parece ligada à fertilidade do mundo? A resposta de Sete não é uma batalha. É uma armadilha. Uma armadilha tão elegante e tão cruel que, quando ela se fecha, não destrói apenas um rei, ela abre as portas do além. Nos mitos, Osíris tem um defeito fatal. Ele não imagina que o próprio irmão atravessaria esse limite. E Sete não prepara uma briga. Ele prepara uma encenação. Quando Osíris retorna, Sete organiza um banquete, um teatro de harmonia, música, vinho, risos. E então ele manda trazer o presente. Um sarcófago magnífico, feito para parecer honra, não ameaça. Sete anuncia a regra como se fosse brincadeira. Esta caixa será de quem couber perfeitamente nela. Um por um, os convidados entram e saem rindo. Grande demais, pequeno demais. E então, Osíris se aproxima. Ele deita e encaixa. Nesse instante, o banquete morre. A tampa desce com violência. Várias mãos prendem, selam, travam. Em algumas versões, pregos e metal derretido fecham cada fresta. Não é um golpe de fúria. É um plano executado com precisão. E então vem o gesto que muda tudo. O sarcófago é levado ao Nilo e lançado na correnteza, não para matar Osíris apenas, mas para apagá-lo do mundo, arrancá-lo do centro da ordem que ele sustenta. O Egito perde o rei dos vivos sem ver sangue, sem ver batalha. Só vê uma coisa, um caixão deslizando para longe, como se a própria ordem estivesse sendo exportada para o desconhecido. Com Osíris fora de cena, Sete toma o trono. E aqui sim, a consequência aparece. A estabilidade racha, a fertilidade vira ameaça, o medo volta a governar. E Ísis, irmã e esposa, entende o que aconteceu tarde demais. Não basta vencer Sete. Primeiro ela precisa encontrar o que sobrou de Osíris. E é aí que o mito vira perseguição. Caça. Recuperação. Mito. Sete toma o trono. O Egito fica em silêncio, não um silêncio de luto, mas de medo. E, naquele instante, Ísis entende uma coisa simples. Se o corpo de Osíris desaparecer, Sete não rouba só um rei, ele rouba a esperança. Então ela faz o que nenhum deus queria fazer, ela não aceita, ela procura. Nos mitos, Ísis não vira uma viúva que chora, ela vira uma caçadora, uma maga ritual. A deusa que decide que a ordem não termina numa tampa de madeira. O sarcófago já foi levado pela correnteza. O Nilo o empurra para fora do Egito, para longe do Vale Fértil, para o mar. E a busca vira perseguição. Em uma das versões mais conhecidas do mito, essa viagem termina em Biblos, na costa fenícia. Ali, o caixão não afunda. Ele encosta em terra, e acontece a parte que parece impossível. Uma árvore cresce rápido ao redor dele, como se estivesse absorvendo a presença de Osíris.
A madeira o envolve, engole o segredo e transforma o caixão em parte do próprio tronco. O resultado é um objeto perfeito para um rei humano fazer a coisa mais perigosa de todas: tomar o sagrado sem entender o que está tomando. O governante local sente o perfume, vê a beleza da madeira, manda cortar a árvore e leva aquele tronco para o palácio, para virar um pilar bonito, luxuoso. E, sem saber, ele ergue uma coluna que guarda, dentro dela, o corpo do deus que Sete queria apagar do mundo. E Ísis agora tem um novo problema. Não basta encontrar o caixão. Ela precisa recuperá-lo de um palácio estrangeiro, em silêncio, antes que Sete descubra onde Osíris está. Ísis chega a Byblos com uma certeza: o corpo de Osíris não está perdido, só está escondido. Ela identifica o pilar do palácio, belo, perfumado, impossível de ignorar, e entende que o segredo está ali dentro. Nos mitos, ela não invade, ela se aproxima, serve, cuida, conquista confiança. E quando chega o momento, revela o que precisa ser revelado, não como súplica, mas como inevitável. Aquele pilar não é madeira comum. Ele guarda um deus. Ísis consegue o pilar. E quando a madeira se abre, o caixão reaparece. Ela recupera Osíris. Por um instante, parece que a história vai se resolver. Mas Sete não é o tipo de força que desiste. Ele é a paranoia do usurpador. E, em algumas versões, ele sente, ou descobre, que o corpo voltou ao Egito. Ísis o esconde nos pântanos do delta, em Quemes, longe do olhar do deserto. Não adianta. Sete encontra. E aí a tragédia piora de nível. Porque agora ele entende uma coisa: enquanto existir um corpo inteiro, existe chance de retorno. Então ele não quer apenas matar Osíris. Ele quer impedir que qualquer retorno seja possível. Sete desmembra o corpo. Em algumas tradições, são 14 partes, em outras, 16. O número muda. O sentido não. Ele espalha os fragmentos pelo Egito, como quem espalha um feitiço de apagamento. E de repente, a missão de Ísis muda. Não é mais recuperar um caixão. Agora é reconstruir um deus. Ela não faz isso sozinha. Neftis se junta a ela. Thoth entra com o conhecimento e os feitiços. E é aqui que a história se conecta com o que você já conhece. Anubis surge como o mestre dos ritos funerários, o técnico do sagrado, aquele que sabe como impedir que o caos vença pelo apodrecimento e pelo esquecimento. A busca pelos fragmentos vira uma peregrinação. Cada parte encontrada vira motivo de rito, de marca, de memória. O Egito inteiro começa a parecer um mapa sagrado, como se o país carregasse, distribuída em seu território, a presença do próprio Osíris. Mas nem tudo é recuperado. A tradição diz que uma peça essencial se perde no rio, engolida por um peixe. E isso estabelece um limite. A volta de Osíris não será uma retomada completa da vida como antes, será uma transformação. Ele não retornará para reinar entre os vivos. Ele retornará para fundar o além. Com quase todas as partes recuperadas, Ísis entende que não basta encontrar Osíris. Ela precisa impedir que o caos vença do jeito mais banal e definitivo, pela decomposição. É aqui que entra Anubis, o mestre dos ritos funerários. Linho, resinas, ungüentos, palavras de poder atribuídas a Thoth. Tudo converge para um objetivo: recompor e preservar. O resultado não é um retorno normal. É a criação de um corpo sagrado preservado, o modelo que mais tarde inspiraria a mumificação humana. Mas o mito não termina na técnica. Ele exige um último ato impossível. Em algumas versões, Ísis assume a forma de um milhafre e paira sobre o corpo de Osíris, batendo as asas como quem devolve fôlego ao que já cruzou o limite. É um instante breve, ritual, quase fora do tempo, e dele nasce Horus, o herdeiro destinado a enfrentar Sete no mundo dos vivos. E então vem a frase que define Osíris para sempre. Osíris não retorna para reinar na terra. Ele se torna outra coisa. Nos mitos, a morte não pode ser desfeita, como se nada tivesse acontecido. O equilíbrio exige um preço. Osíris passa a governar aquilo que a traição abriu, o além. Ele desce ao Duat e assume seu trono definitivo como juiz. Não o Deus que mata, mas o Deus que decide o destino final. E é por isso que a cena central do além egípcio não é uma batalha, é um julgamento. O coração do morto é pesado contra a pena de Maat, a ordem, a verdade, o equilíbrio. Thoth registra. Anubis acompanha o processo.
E Osíris sentencia: se a vida esteve em harmonia com Maat, a alma segue adiante. Se não, existe a aniquilação, o fim real, o apagamento. No fim, a ironia é cruel e perfeita. Sete tentou apagar Osíris e criou um rei impossível de derrubar, um rei eterno, sentado onde nenhum usurpador pode alcançar. E a história não acaba aqui, porque a justiça do além não resolve o trono da terra. O próximo capítulo é a guerra pelo mundo dos vivos, Horus contra Sete.